Vídeo é a respeito do atacante Del Piero e o Ronaldo, que eles se encontraram em Madrid nessa última terça-feira, de acordo com publicações das fotos, né? No caso do Del Piero lá no seu Instagram, e o Ronaldo compartilhou por meio dos seus stories. Que lembrando, até tem alguns portais italianos que já tinham flagrado os dois lá em Madrid, e fez essa matéria um pouco antes dele postar essas fotos nas redes sociais desse encontro entre os dois, que foram grandes rivais, podemos dizer assim, né? Quando eles jogavam, o Del Piero jogando pela Juventus e o Ronaldo jogando naquela época ali do auge dele na Inter de Milão e também no Milan, sem sombra de dúvidas, dois jogadores que fizeram muita história fora de campo, dentro de campo, e que fora deles ainda continuam amigos. Não sabemos qual foi o intuito dessa reunião em Madrid. O Ronaldo, ele mora lá, né? Então, justamente por conta disso, pode ter sido esse encontro. Tem também o jogo entre Real Madrid e Chelsea, que inclusive está na prorrogação agora, que eu estava assistindo. Pode ser também um dos motivos deles ter se encontrado, quem sabe não ter ido nessa partida logo depois, mas não tivemos mais informações a respeito disso. Teve gente especulando que poderia ser, por exemplo, a chegada de patrocinadores, até porque o Ronaldo vai chegar com 3 novos patrocinadores ainda na próxima semana, no máximo. Então, só estava esperando esse anúncio da SAF. Não sabemos se vai ser patrocinador internacional, mas interessante, né? O Ronaldo muito bem conectado com um dos principais jogadores, né, da história do futebol italiano e também da Juventus. Que assim, deixei, né, algumas fotos aparecendo para vocês aqui na tela, que eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. O que você acha que foi o intuito, né, desse encontro entre o Del Piero e o Ronaldo, dois craques aí no início desse século, né, e que ainda continuam próximos fora de campo. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um jogador que comentou nessa publicação e que ele estava sendo especulado no Cruzeiro, né? Foi especulado aqui na Raposa, que é a respeito do Diego Ribas do Flamengo, que assim, comentou nessa publicação do Del Piero, que eu deixei aqui aparecendo para vocês. E assim, nada demais essa publicação, esse comentário, mas muitos torcedores do Cruzeiro já foi suficiente para ficar de olho, né, a respeito desse encontro e também do Diego comentando nessa publicação, porque se for pensar, né, o Diego nunca jogou no futebol italiano, não tem nenhuma ligação com o Ronaldo, nem com o Del Piero, deve ser dois jogadores que ele admira bastante, dois jogadores gigantescos, né, da história do futebol mundial. Então eu entendo, no caso, o Diego, até porque eu acho que se tivesse uma negociação, sério mesmo, entre Cruzeiro e Flamengo, para o Diego, ele não iria comentar em uma publicação dessa, até porque iria dar mais indícios do que uma negociação que poderia ser, no caso, silenciosa ou algo nesse sentido, até porque o Ronaldo prefere não dar muitos holofotes para jogadores que estão negociando com o clube ou algo nesse sentido. Até por conta do bid da CBF fechado aqui 30 minutos, eu já diria que com o Natal Diego hoje seria bem viável, justamente por conta de já estar fechando o bid, né? O Cruzeiro não vai ter um 10, pelo menos até o meio da disputa da Série B, que é uma notícia bem ruim, né? Mas enfim, e o Diego, que não é tão inviável assim, porque ele está vivendo uma fase muito ruim no Flamengo, tem contrato só até o final do ano e vencimentos próximos de 500 mil por mês. Quem sabe se ele aceitasse uma redução drástica ali, né? 350 mil, mas mesmo assim não vejo o Ronaldo contratando um jogador acima de 31, 32 anos de idade. O Diego já possui seus 37 anos completados agora em 2022, 37 anos, atua como meia. Temporada passada jogou 42 partidas e jogando um pouco mais recuado, tanto que fez apenas um gol marcado e 4 assistências. Nesse ano tem sido muito criticado pela torcida do Flamengo, tanto que até aqui fez apenas 7 jogos e um gol marcado, caiu bastante de número de gols, né? Por exemplo, em 2017, quando enfrentou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, ele fez 53 jogos com 18 gols marcados e 5 assistências. Que, enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa negociação, será que poderia ser viável ou não para o Cruzeiro. Esse vídeo é a respeito do Everton Ribeiro, onde assim, teve confirmação por parte do canal Pilhado aqui no YouTube, mais de 1 milhão de inscritos, que o Cruzeiro demonstrou interesse no Everton Ribeiro. No caso, só chegou a ver como que estava a sua situação. Não sabemos, por exemplo, se foi por parte do Ronaldo e tudo mais, do Pedro Lourenço, mas assim, foi procurado, porém não avançou, até porque é totalmente fora da realidade financeira da Raposa. Desde quando o Everton Ribeiro foi especulado aqui no Cruzeiro, uns 7 dias atrás, eu já batia nessa tecla. E assim, o Nicola trouxe algumas informações interessantes, que além do Cruzeiro, o Botafogo e o Internacional tiveram realmente negociações com o Everton Ribeiro. No caso, especulou ele também nas equipes, onde Inter e São Paulo eram os dois destinos mais prováveis se o Everton Ribeiro não tivesse um excelente contrato com o Flamengo. Além disso, teve o Botafogo, que a torcida pediu bastante a contratação do Everton Ribeiro, e do Cruzeiro, mas assim, muito improvável, porque o Botafogo, apesar de boa situação financeira, não está, é um rival do Flamengo, então
possivelmente não iria sair, e o Cruzeiro, por conta da condição financeira, nem acho que compensaria, porque possivelmente o Flamengo gostaria de uma compensação financeira. O Everton Ribeiro, que igual eu falei para vocês, agora ontem inclusive fez 2 gols na vitória de 3-1 do Flamengo contra o Tajeres na Libertadores, que assim, ele fez nessa partida de ontem 2 gols, que foi exatamente o número de gols que ele fez na temporada anterior, disputando mais do que 50 partidas. Então, quem sabe aí um novo indício de volta do Everton Ribeiro, que realmente não vivia um bom clima no Flamengo, e eu acho que se for para pensar ele aqui só no ano que vem, para 2023, por exemplo, que lembrando, ele tem contrato até o final de 2023 e o Flamengo possivelmente iria querer uma compensação financeira para aceitar, né, abrir mão do Everton Ribeiro, que tem jogado como titular mesmo nesse início de temporada. Enfim, além dele, outro nome que chegou a ser especulado no Cruzeiro, que também não vai vir, é a respeito do Jean Carlos, como um possível camisa 10. Ele que foi alguns pedidos de torcedores, eu trouxe aqui um vídeo para vocês falando sobre ele, se eu não me engano, no sábado, no domingo, no final de semana eu falei a respeito dele, que até o próprio Náutico não tem interesse nenhum em liberar o jogador. Recebeu propostas de alguns times do futebol brasileiro da Série A, da Série B, próximo dos 3 milhões de reais, não teve interesse de vender o jogador, e além disso teve propostas também do futebol de Israel, onde o Jean Carlos só iria sair se fosse um valor próximo dos 6 milhões de reais, mostrando a importância, né, que ele tem pelo Náutico, e agora para a sua terceira temporada consecutiva com números excelentes. Enfim, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, mas que não deve chegar. Pelo menos agora para essa janela de transferências, o Cruzeiro não vai ter um camisa 10, e agora fica em dúvida, quem que vai ser esse novo camisa 10? Será que vai ir para algum outro jogador que já está no elenco? Quem sabe ali para os novos contratados? Tem o Rafael Silva, que joga como ponta, tem o Luvanor, não acho que um desses dois deve pegar, tem o Leonardo Paes, que é um cara que joga ali um pouco mais de meia, vamos ver aí se ele vai chegar a ter nessa moral toda aqui no Cruzeiro, mas vamos aguardar essa camisa 10, depois que o Giovani saiu para o Sport, está livre aqui no Cruzeiro. Nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um mexicano, que é no caso do Javier Hernández, mais conhecido como Chicharito Hernández, que foi especulado no Cruzeiro, por incrível que pareça, tá? Ele que no caso tem 33 anos de idade e foi especulado depois de uma reunião entre o Ronaldo e um ex-camisa 10 da Itália e tudo mais. É um jogador bem conhecido, acabei esquecendo o nome dele aqui, não sei como. Mas enfim, após essa reunião, teve várias gente falando que poderia, por exemplo, ter alguns jogadores associados a esse jogador e o seu empresário que poderiam chegar no Cruzeiro. E aí começou essa especulação do Chicharito Hernández, que inclusive eu vou deixar aparecer na foto desse encontro do Ronaldo. Que assim, realmente é um jogador bem interessante, que atualmente está jogando lá no futebol da MLS, e tinha muito tempo que eu não via falar nele, para falar a verdade. Desde quando ele chegou no Sevilha, no West Ham, não tinha mais novidades a respeito do jogador, desde o início, do caso, da temporada de 2020. Só lembrando que, agora eu confirmei aqui para vocês, o Alessandro Del Piero, essa foto que ele postou lá com o Ronaldo, inclusive na tarde dessa terça-feira, e nas suas redes sociais, os dois jogando uma bola, conversando, enfim. Mas não quero falar sobre isso, quero falar sobre o Javier Hernández, que assim, foi especulado, não teve muita força, tá, essa especulação. Tô trazendo aqui para vocês porque alguns inscritos aqui do canal, inclusive o João, ele que comentou aqui, eu fui dar uma olhada, João que é lá de Jacobina, Minas Gerais, inclusive um salve aí para ele, comentou a respeito dele, que história é essa que ele estava sendo especulado. Dei uma olhada no Twitter, tinha alguns portais também falando a respeito disso, mas realmente, até tratando mais como uma especulação do que uma possibilidade do jogador vir e jogar no Cruzeiro ou algo nesse sentido. Vi também algumas mensagens no grupo de WhatsApp aqui do Cruzeiro News, então caso você queira fazer parte desse grupo, só se tornar membro aqui do canal e deixar seu contato aí na descrição, que sem dúvidas você vai fazer parte desse grupo. Enfim, eu fui dar uma olhada também em relação à situação dele contratual. Tem vínculo com a equipe lá do Los Angeles Galaxy até dezembro de 2023, avaliado em 12 milhões de reais, então aí já poderia cortar, pensar na sua contratação. E além disso, tem um salário hoje de 24 milhões de reais por ano, então isso seria um salário superior a 2 milhões de reais por mês. Se ele fosse, por exemplo, tivesse livre no mercado, esse era o seu último vencimento, aí sim, poderíamos pensar que ele poderia abaixar esse vínculo, mas eu acho totalmente inviável, tá? Jogador que ainda tem mercado, tem um salário muito alto e contrato com a equipe da MLS, e o pior ainda, né, que dificulta ainda mais, ele está vivendo uma excelente fase, principalmente nessas últimas 2 temporadas. Esse ano, 6 jogos, 5 gols marcados. Ano passado de 2021, 21 partidas, 17 gols e 2 assistências. Lembrando que a última passagem razoável dele pelo futebol europeu foi lá na equipe do West Ham em 2018-2019, com 8 gols, 1 assistência em 28 jogos na Premier League. Atleta que foi muito bem pelo Manchester United em 2010, 2011, chegou a jogar inclusive no Real Madrid em 2014, 2015, passagens também pelo Bayer Leverkusen e Real Madrid
Enfim, atleta muito conhecido, um dos principais aí do futebol mexicano, mas completamente descartado no Cruzeiro. Lembrando que hoje, dia 13, é o último dia, ou dia 12 de abril, o último dia para contratar jogadores vindo de um outro clube, porque a janela de transferência vai fechar. Então por isso eu trouxe aqui essa informação para vocês. Esse penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Luan, onde assim, o Nicola trouxe algumas informações bem interessantes na noite dessa última segunda-feira, falando que o Corinthians já tem um tempo que está disposto a pagar 50% dos seus salários para ser emprestado para algum outro time do futebol brasileiro ou futebol internacional. Lembrando que é o Luan e o Danilo Avelar, que já chegou a ser especulado no Cruzeiro em novembro, dezembro do ano passado. Enfim, o salário hoje do Luan, que é em torno de 700 mil a 750 mil por mês. Claro que pode ter um aumento em relação à bonificação e tudo mais, mas como ele não tem jogado, tem sido algo próximo a isso. Então, se o Cruzeiro quisesse pegar ele por empréstimo, por exemplo, poderia ter que pagar 350, 375 mil por mês. E quem sabe, né, se não aparecer nenhuma proposta, se o Cruzeiro chegasse ali com 250 mil até final do ano para pagar, eu tenho certeza que o Corinthians poderia pensar seriamente em aceitar, já que ele não deve jogar com frequência nessa atual temporada com um novo técnico português. Enfim, eu fico na dúvida, será que não compensaria? Até porque se fosse para pagar um salário ali, acho que 250 mil, vai. Se fosse para contratar o Luan muito acima da média do que os jogadores que o Cruzeiro tem hoje. É claro que o Luan hoje do Corinthians ali, que não querendo correr e tudo mais, eu não queria um jogador desse no Cruzeiro, ainda mais depois que nós já passamos por alguns jogadores bem parecidos lá em 2019, mas se fosse, sei lá, 10% daquele Luan lá de 2017, 2016, que foi muito bem pelo Grêmio, eu acho que poderia agregar bastante ao Cruzeiro na Série B, né? Vamos ver aí se daria certo, eu fico na dúvida, até porque muitos jogadores que muitas das vezes em algum outro time menor da Série A faria uma boa competição, vai para um time da Série B pensando que vai arrasar, e não é isso que acontece, nós já vimos isso acontecendo aqui no Cruzeiro nas últimas 2 temporadas, e lembrando, né, o Luan que tem 29 anos de idade, o Corinthians pagou algo próximo de 32 milhões de reais para tirar ele do Grêmio, tá, em 2020, nunca teve uma boa sequência, ano passado mesmo 33 partidas, apenas 4 gols e 2 assistências, temporada que ele chegou 42 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências, nesse ano apenas 3 jogos, enfim, todos eles no banco de reservas. Realmente o Luan vive uma fase bem ruim, muito longe daquele Luan que começou muito bem, né, 2015, 16, 17 e 18 pela equipe gremista, que eu tô curioso para saber a sua opinião. Será que compensaria? Você acha que seria uma loucura aí o Cruzeiro pegar o Luan por empréstimo?